Pessoal, seguinte, vamos lá. Ó, hoje, como o tema da live já fala, né? A gente vai tratar sobre 5 dicas, ou 6, ou mais, né? Que vão aí salvar vocês aí no dia a dia aí que trabalham com topografia e também que projetam. Por quê? Todo mundo que faz projeto tem que lidar com topografia, cara. Não existe projetista de infraestrutura que não entenda, não tem que entender, não tem que manipular o básico de topografia dentro aqui do Civil 3D. Porque eu recebi inúmeras dúvidas também lá. Por exemplo, se você recebe lá no Civil 3D, você recebe, né, lá do seu cliente, do seu parceiro, do seu fornecedor, uma topografia em formato CAD, você precisa modelar ela aqui no Civil 3D. Isso é uma das coisas, a gente nem vai ver isso hoje aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo projetista, basicamente, todo usuário aqui do Civil 3D que trabalha com projeto, não só topógrafos, tem que saber manipular as ferramentas aqui de topografia usando aqui o Civil 3D. Então, separei aí 5 dicas, né? Ou mais aqui, eu acho que vai ter umas outras sacadinhas também aqui, que vai ajudar vocês aí no dia a dia. Beleza? A galera que é topógrafo aí já está marcando presença. Show de bola. É isso, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar nosso conteúdo para valer aqui mesmo. Seguinte. Primeiro ponto que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui um novo arquivo do Civil aqui, tá? Um arquivo zerado aqui. Vou pegar um template, pessoal, do DR aqui, ó, do Country Kit Brasil. E aí vocês vão perguntar, por que você vai usar esse template e tal? Por que você não usa um template seu? Porque esse template aqui eu sei que é o que todo mundo tem acesso. Ele é de graça, né? É só baixar lá no site do blog da Autodesk, entendeu? Então, por isso que eu sempre uso, eu busco sempre usar, né? Nem sempre, mas eu sempre busco usar esse tipo de template, porque eu sei que vocês têm acesso. Vou salvar esse arquivo aqui na nossa área de trabalho, aqui, que está até um pouco bagunçado. Vou colocar aqui live. Hoje é dia 15/9. Live de 15/9. Beleza, vou salvar aqui, pessoal. O primeiro passo que a gente vai ver aqui, né, as 2 primeiras dicas, é como que a gente separa grupos de pontos, como que a gente separa pontos através de códigos, tá? Uma das ferramentas eu já vou adiantar aqui é a Description Keys, e outra ferramentinha que eu vou usar para poder separar grupo de pontos aqui, vou ensinar vocês uns macetes aí, beleza? E aí é o seguinte, vou carregar aqui uma nuvem de pontos, ó. Como que eu carrego uma nuvem de pontos aqui no Civil 3D? Eu venho aqui, ó, Points Creation Tools, tá? Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, para poder importar, tá? Import Points, tá certo? Vou carregar uma nuvem de pontos aqui dentro. Creio que algumas pessoas já vão saber disso, mas por que eu estou passando esse passo a passo? Porque tem algumas pessoas que não. Quem está começando agora com o Civil 3D acaba não sabendo. Então a gente tem que ter paciência aí com a galera que está começando também. Beleza? Então vamos lá. Vou clicar nesse maisinho aqui para adicionar, ó. E aí eu já tenho aqui na minha área de trabalho um arquivozinho, ó, de pontos, tá? E aí, beleza. Salvei ele aqui, é um TXT, tá certo, pessoal? Um arquivo TXT com norte, este, cota. E aí aqui eu vou especificar o formato, tá? Como que ele tá para poder filtrar as colunas. Porque aqui, por exemplo, ele tá pegando o norte e colocando o este na coluna de Point Elevation. Então não é. Agora, se eu clicar nesse aqui, ó, por exemplo, ó, PNEZD, separado por vírgula, eu tenho aqui número do ponto, eu tenho norte, tenho oeste, tenho a elevação do ponto e tenho a descrição do ponto, tá? E aí, beleza, já está tudo filtrado, tá vendo? Ele filtrou, ó, tudo certinho, cada coluna, ok? Aí aqui agora eu vou adicionar esses pontos a um novo grupo, ó, marca essa caixinha, eu vou criar aqui, tá certo? E vou vir aqui, vou colocar o nome dele aqui de primitivo, por exemplo, tá? Levantamento primitivo. Aí eu vou deixar desmarcado aqui para ele não ajustar a elevação, tá, dos pontos. Vou dar um OK. Aí beleza. Esses 2 pontinhos, 2 eventos que deram aqui, ó, é algum ponto que ele não conseguiu carregar. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, que na linha 1316 e 1317 ele tem caracteres inválidos, tá? O que é isso? Por que caractere inválido? Porque deve ser que esse CQ aqui, ó, tá no código, tá na coluna, né, do número, tá certo? Então eu não posso ter nem uma descriçãozinha na coluna do número aqui não. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por que ele tá tendo erro? Olha só, esse é um arquivo que eu acabei de importar lá, tá? É só uma adenda aqui, pessoal, um macete aqui, ó. Veja bem, aqui eu tenho o número,
aqui eu tenho norte, aqui eu tenho oeste, tá? E aqui eu tenho cota e aqui eu tenho a descrição, tá? Que é o código do ponto que foi levantado lá em campo, tá? Postes, PT seria poste, BS seria bordo, beleza? E aqui, ó, veja bem, nesses dois pontos aqui, o topógrafo deu uma vaciladinha lá e acabou colocando esse CQ aqui, que seria o código, né, de coqueiro, ó, no lugar do número, tá? Então acontece, tá certo? Principalmente porque o levantamento foi feito com RTK, aí ele trocou. Aí por isso que ele não importou. Mas se acontecer isso com você, é só você vir aqui, ó, 1316, tá certo? 1317, salvar o arquivo e seguir o baile, tá? Aqui ele ainda colocou uma na frente ali, tá? Mas aí é só para exemplificar para vocês, não vai influenciar no nosso arquivo aqui não, beleza? Show! Aí, ó, deu um zoom aqui, beleza, ele carregou aqui os pontos, né? Tá certo? E aí, pessoal, o que acontece muito? Acontece o seguinte, que quando você importa esses pontos aqui, usando esse template do DR, o que acontece? Eles vêm tudo numa layer só, tá? Quando eu clico aqui, por exemplo, ó, ele vem aqui no layer 0. Se eu der um select similar aqui, ó, ele vai selecionar todos os pontos. Aí, para você que ainda não conhece, cada ponto desse tem um código, tá vendo? Tem um códigozinho, ó, TN significa terreno natural, pra gente aqui pelo menos, né? Cada empresa tem sua codificação aí, sua lista de códigos. O Civil 3D consegue separar usando esses códigos aqui, tá certo? Ele consegue separar esses pontos usando esses códigos. Se você vier na lista dele aqui, ó, lista de pontos, aí tá aqui, ó. Ele tem o número do ponto, ele tem o hash, ele tem o norte, ele tem a elevação do ponto. Aí ele não tem o nome, mas ele tem o How Description, né, que seria uma descrição aí mais enxuta, e Full Description, que seria toda a descrição dele, ok? Então ele separa, tá vendo? Cada objeto, cada propriedade do ponto, ele separa, tá ok? Então o Civil 3D também consegue fazer essa separação, porque, por exemplo, se eu quero desligar um desses pontos, olha só o que acontece. Eu clico aqui, ó, puff, desliga tudo, tá? E aí, como que a gente faz isso? Uma das formas é usando o próprio grupo de pontos, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos começar pelo Point Groups aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou criar um novo grupo de pontos, tá certo? Esse novo grupo de pontos, ele vai chamar, por exemplo, terreno natural. Esse terreno natural, eu vou colocar o código nele de TN, tá ok? E aí, beleza. Se eu clicar aqui em primitivo, ele vai adicionar todos os pontos a esse novo ponto aqui, ó, a esse novo grupo, perdão. Aqui, esse How Desk Matching, você passa batido. Aí, aqui nessa janelinha, Include. É para você incluir pontos com propriedades, tá? Com algumas propriedades. Você pode colocar os pontos e selecionar e digitar a numeração dos pontos que você quer, ou selecionar no desenho, tá? Quais pontos você quer adicionar a esse novo grupo. Você pode colocar a cota deles, você pode colocar o nome deles, mas lembre-se que o nome dele está em branco lá, tá ok? Porque a gente não tem nome, a gente só tem a descrição. Você poderia criar mais uma coluna naquele bloco de notas lá, naquele arquivo TXT, para a gente poder colocar um nome lá, tá? Mas não é muito usual isso. Ou você pode colocar através do How Description ou do Full Description, que eu acabei de mostrar para vocês ali na lista, tá? Então você vem aqui, ó, with How Description, tá certo? E aí eu vou escrever aqui, ó, TN. Por quê? Eu quero que todos os pontos que tem o código TN venham aqui para dentro, tá ok? Aí beleza, nessa janela aqui, ó, exclude, o que acontece? Você pode tanto incluir, igual eu incluí aqui nessa etapa anterior, ou pode excluir. Por exemplo, se você adiciona todos os pontos aqui, aí você vem aqui e exclui somente os TNs, o que você vai ter? Você vai ter um grupo com todos os pontos e um outro só com os TNs. Também serve, também dá certo. Entendeu? É como se fosse o inverso do include aqui. Aqui você pode criar equações para separar, tá? Separar para fazer operações, tá certo? De separação de letras e números, tá ok? Aí você pode colocar para ele transformar a descrição, para transformar os estilos dele, tá ok? Você pode colocar aqui, ó, trocar o How Description dele aqui e mudar, tá ok? Pode criar uma nova descrição para ele aqui, tá certo? Você pode trocar o estilo dele aqui, ó. Você pode trocar, tá? O estilo de aparência do ponto. Você pode trocar o estilo da label, que é esse textinho que aparece em volta ali, ok?
Aí aqui, nesse point list, ele vai mostrar todos os pontos que tem esse how description, né, que foi o que a gente selecionou ali, escrito TN, tá ok? Então eu tenho 2, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, todos os pontos aqui, beleza? Então aqui vai ter algumas informações a respeito do seu grupo de pontos que ele vai criar, ó, tá certo? Você pode selecionar também aqui, tá ok? Mas aí eu vou deixar aqui tudo padrão mesmo, vou dar um ok. Certo. Agora, pessoal, ele criou aqui para mim, ó, TN. Quando eu selecionar aqui, ó, percebe que ele vai selecionar só os grupos de TN, tá ok? Só os grupos de TN. Olha só que bacana. Quando eu clico ali, ó, só os grupos de TN, tá certo? Aí o interessante é que você pode trocar eles de layer, tá? Eu não sou muito a favor desse formato, não. Mas você pode trocar eles do formato de layers, tá? Pode trocar ele de layers. Aí você consegue ligar um, desligar e tudo mais. Tá certo? Então, essa é uma primeira dica para você separar o grupo de pontos. Tá, pessoal? Espero que esteja bem claro para vocês aí como que você faz essa etapa aí de separação. Tá? Show de bola. Vamos lá. Vamos para a próxima fase. Próxima fase, pode ser que alguém também já conheça aí. Mas uma outra alternativa para você separar, que é o que eu acho mais inteligente, é mais sofisticado, que tipo, eu acho muito bacana, é Description Keys. Tá? Fala aí no chat quem não conhece a ferramenta Description Keys, quem usa ela, quem manja, tá? E aí preste bem atenção, pessoal, porque é o seguinte, essa etapa que eu mostrei aqui agora, e essa etapa que eu vou mostrar aqui agora, elas inclusive caem, né? Pelo menos caíram na minha prova de certificação, tá? Quando eu fiz a certificação da Autodesk, para quem não sabe, eu sou certificado da Autodesk, quando eu fiz a minha prova caiu, tá? Então eu busco sempre ensinar e quando eu lembro assim, eu falo, ó, isso aí caiu na prova. Então preste bem atenção nessas etapas aqui. E não cai assim molezinha igual eu fiz aqui não, tá? Cai para você destrinchar mesmo, então pratiquem, tá ok? Description Keys. Qual que é a função dessa ferramenta? Como que a gente faz? Ela fica nessa aba aqui, ó, Settings. Você vem aqui em Points, aí você tem aqui, ó, Description Key Sets, tá? Configurações da Description Keys. Seria chave de descrição, tá? Traduzindo para o português aí, né, ao pé da letra. Mas o que significa isso? É você rastrear os pontos, né? Esses pontos aqui, ó, que foram coletados lá em campo, Coggle Points, tá, pessoal? Coggle Points, tá? Que são pontos do Civil 3D. É rastrear esses pontos através dos códigos dele. Tá certo? E aí você vai vir aqui, ó, New, tá ok? Vamos criar uma nova. Aí eu vou colocar aqui, você pode colocar, por exemplo, aqui descrições, tá? O nome aqui das suas propriedades, tá ok? Você pode criar várias descrições aqui, tá? Então eu vou criei uma nova aqui, ela apareceu aqui, ó, tá vendo? Uma chavinha aqui. Eu vou vir aqui, ó, Edit Keys, né? Que seria Edit Códigos nesse caso, né? Chave, código. Beleza, aí aqui na aba Code, ele vem aqui, ó, New Description Keys, tá? New Description Keys. Então eu vou colocar aqui o primeiro, vamos pegar aqui um outro código que eu tenho aqui, ó, Rocha, tá? RO. Eu vou digitar para ele aqui, ó, o código Rocha, tá? Aí você vai vir aqui no Style, ele vai marcar esse quadrinho e vai mudar o estilo dele. Esse estilo, pessoal, é o estilo que tá nessa bolinha aqui, tá? Isso aqui é o Point Style. O Label Style é esse texto vermelho aqui que está aparecendo, tá? Esse texto verde ali, tá ok? Então, essa bolinha é o Point Style. Label Style é o texto, tá? Que são rótulos dentro do Civil 3D, ok? Beleza, aí você vai vir aqui, ó, Style. Aí eu vou mudar aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou pegar um outro aqui. Pegar esse registro aqui, ó. Nem sei do que se trata. Eu vou entrar aqui para editar e vou ver como que é esse estilo aqui, ó. É um estilo que tem um quadradinho, ó, em volta e uma bolinha no centro, tá? Podemos mudar ele aqui também, ó. Vamos colocar um vermelho aqui, ó. Vou colocar um vermelho aqui. Beleza. Eu vou dar um OK. Então, o estilo dele vai ser esse registro aqui, tá certo? Aí aqui, esse Point Label Style é o estilo, como eu falei, do texto aqui, tá? Do texto que vai em volta ali, tá? Beleza, então vou clicar nele aqui, esperar o Civil destravar, né, que ele travou aqui, tá dando até um delayzinho. Beleza, Point Label Style. Aí aqui eu tenho vários estilos de Label Style,
Que inclusive você pode customizar isso. Inclusive eu já fiz uma live só sobre essa customização aqui. Então eu só quero que apareça cota, tá? Nesse label style. Então vou selecionar ele aqui, tá ok? Aí beleza, eu quero que esses pontos de rocha fiquem numa layer rocha, tá? Então cliquei ali. Como aqui eu não sei se eu tenho uma layer rocha, que eu acredito que não tenha, eu vou criar uma nova. Venho aqui, ó, layer name. Aí posso vir aqui e digitar aqui, ó, rocha. Aí você pode colocar, por exemplo, aqui um prefixo de cadastro, tá? Ou de levantamento. Opa. Você pode colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, lev underline rocha. Vai ser o nome da layer, tá? Qual que vai ser a cor dessa layer? Aí você vai escolher. Ah, eu quero uma cor mais acinzentada por lado do cinza aqui e tudo mais. Você pode escolher o tipo da linha, a mesma coisa de criar, tá? Uma layer lá no gerenciador de layers, ok? Então, criei ali, selecionei ele aqui, ó, lev rocha. Então, ele vai vir para cá aqui, ó, tá? Lev rocha. Esses outros parâmetros aqui, pessoal, eles caem na prova, inclusive, tá? Mas são parâmetros de escala. Por exemplo, você pode colocar uma escala para esse ponto. Uma escala maior para esse ponto, escala 1. Você pode colocar para ele usar a escala do desenho, no yes aqui, ó. Aplicar a escala só no x e y, aplicar a escala só no z, tá? Colocar uma rotação, tá certo? Para o ponto. Colocar uma rotação fixa para o ponto também. Você pode colocar um parâmetro e uma rotação fixa. Você pode colocar uma rotação fixa para um parâmetro de rotação para label, uma rotação fixa para label, tá? E aqui a direção da rotação, né? Counterclockwise seria o sentido anti-horário, né? A direção aqui. Mas enfim, o que você mais vai usar no seu dia a dia, tá? Vão ser essas 5 primeiras colunas aqui, tá? É o que mais você vai usar no seu dia a dia. Ok? Então, beleza, eu criei o RO aqui. Posso fechar isso aqui. Agora, pessoal, eu vou clicar aqui com direito, select similar, pode ser em qualquer um desses pontos, pode selecionar tudo, tá certo? Aí ele já não selecionou os TNs, por quê? Porque o TN está em outro estilo, tá? Está em outro grupo de pontos, que inclusive depois eu troquei de layer, por isso que ele não selecionou. Mas ele selecionou todos os pontos que tenham códigos, ó, e estão na mesma layer, que estão no layer 0 aqui, ó. Importou tudo no layer 0, tem tn.cef, tem muita coisa aqui. Eu vou diminuir a escala só para que vocês entendam melhor aqui, porque eu gosto do negócio bem explicado, tá? Ó, tem o tn, eu tenho crista, tá? Eu tenho vários aqui para vocês verem. Então ele selecionou tudo, certo? Ó, selecionou tudo. E aí eu vou adicionar aqui, ó, vou aplicar, perdão, cliquei com direito, vou aplicar aqui, ó, Apply Description Keys. Olha só, aqui ele já mudou, ó. Todos os pontos de rocha ficou com esse estilo aqui, tá? E olha só que bacana, eles ficaram também, ó, vou selecionar aqui, ó, no Layer Lev Rocha, tá vendo? E isso você vai criando para vários parâmetros, tá? Ah, mas Rafael, e o TN, como é que faz? Eu carreguei 2 grupos de pontos diferentes, não importa, tá, pessoal? Não importa, você pode vir aqui, ó, editar, você pode criar um novo aqui, ó. Cria um novo e coloca aqui, por exemplo, TN. Não importa se ele está num novo grupo de pontos. Aí eu vou colocar um estilo para ele aqui. Eu vou colocar esse estilo divisa aqui, tá? Totalmente aleatório mesmo, sem critério. Aí aqui uma label para ele aqui, eu vou colocar cota e descrição. A layer, eu vou criar uma nova layer para ele aqui, ó. Lev underline terreno underline natural. Tá certo? Vou colocar aqui uma corzinha para ele aqui, ó. Vou colocar um verdinho aqui. Ok. Tá? Isso aqui é frufru de criação de layer, tá, pessoal? Vou selecionar ele aqui. Beleza. Aí, ó, TN, divisa, tá certo? Vai vir com estilo divisa. Point label style, cota e descrição. Layer, lev terreno natural, tá lá. Parâmetro de escala, você pode deixar isso aqui desmarcado também, tá ok? E você vai brincar com isso aqui, tá certo? Quando eu digo brincar, é você praticar. E aí você pode selecionar. Como que você seleciona todos os pontos? Vem aqui, ó, points, ou você vem em all points, pode ser aqui em points, ó, select, aí seleciona todo mundo, ó. E aí você vem e manda aplicar as description keys. Aí você vai aplicar, pronto, ó, já mudou aqui, ó. O TN já mudou, tá vendo? O estilo dele mudou, ó. Colocou essa bolinha aqui do símbolo divisa, ó. Quando eu passar o mouse em cima, o cursor em cima, ele já vai dar todos os dados, ó. Style, divisa, layer, lev,
underline terra, underline natural, descrição, tudo mais, tá certo? O latitude dele, as coordenadas norte, oeste, cota. Cara, levanta a mão aí quem gosta do Civil 3D por causa dessas facilidades aí. Então, pessoal, essa é uma das sacadas também para você separar, tá certo? Separar pontos através de códigos, tá ok? Show de bola. Pessoal, agora o seguinte, vem aqui uma nova técnica, tá? Uma nova sacada, uma nova dica que muita gente não faz, ignora, e que eu acho que não faz porque não sabe mesmo, porque não é uma parada tão simples assim de aprender não, tá? Eu aprendi porque eu sou topógrafo de formação, de experiência, né? Então, eu tive essa oportunidade de aprender e, cara, eu vejo muita galera errando muito isso. Então, preste atenção nessa próxima etapa aí, tá certo? Ela é muito importante. Eu vou criar aqui uma curva de nível, tá? Utilizando esses pontos aqui, tá ok? Utilizando esses pontos aqui, ó. Vou vir aqui, criar uma curva de nível aqui, ó. Pá. Surfaces, vou criar uma nova aqui, ó. Create Surface, vai ser uma Thin Surface, tá? Terreno natural. E vou colocar aqui também primitivo. Primitivo. Ok. Show de bola. Criei a superfície e vou adicionar esse grupo de pontos a ela aqui, ó. Point Group. Adicionar. Vou pegar aqui todos os pontos, tá? Tanto o terreno natural quanto o primitivo. Adicionei. Veja bem, criou aqui a minha superfície, ó. Legal, né? Show de bola. E aí, pessoal, vem uma parada interessante que, olha só, quando você cria uma superfície no Civil 3D, o Civil 3D ele não é perfeito, ele não pensa igual a gente pensa, tá certo? E qual que é o intuito de você criar uma superfície aqui no Civil 3D, criar curvas de nível aqui no Civil 3D? Você tem que representar o seu terreno, tá? O terreno que você vai projetar, o mais próximo, tá? O mais próximo. Essa frase tende ao infinito, porque é o mais próximo do que você consegue de campo, do que ele é lá em campo. Então, isso depende da qualidade do levantamento, tá? Esse levantamento aqui é um levantamento impecável, né? Que foi feito em sessões, então não tem nenhum que questionar. Mas depende muito de quem vai corrigir a triangulação. E aí eu falo muito, tem que corrigir triangulação, só que a galera não sabe como que funciona a triangulação no Civil 3D e como que corrige essa triangulação. Às vezes a galera até mexe, né? E às vezes o que eles fazem é vir aqui, ó, Smooth Surface, né, e suavizar a superfície aqui. Pô, isso não é corrigir triangulação, tá? Suavizar a superfície não é corrigir triangulação. Corrigir triangulação é você configurar as curvas de nível de modo que elas representem o mais próximo possível do seu terreno, tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo, ó, a gente vai dar uma olhada nessa superfície em 3D aqui, ó, em 3 dimensões. Vocês vão ver o seguinte, que ela tá cheia de imperfeições, tá? Veja bem, olha só, um buraco aqui, ó, um buraco aqui, outro buraco aqui, tá certo? Você vê o terreno, na sua maioria, ele está próximo do real, de forma grotesca. Porém, é o seguinte, se você for fazer uma análise, né, mais minuciosa, digamos assim, ó, você vê que não está nada legal, está cheio de buraco e tal. Por quê? O Civil 3D ele é um algoritmo, ele é um programa. Então, ele leva por mais próximo que ele consegue. Porém, o que acontece? Quando você joga para ele um montante de informação, ele vai, eu acho que é assim, buf, e cospe aqui essa curva de nível. Galera, não é só fazer isso aqui, tá? Não é só criar curva de nível, tem que criar a parada na moral, tá certo? E aí, como que a gente ajusta isso? Você vai vir aqui, clicar, selecionar a sua superfície, você vai clicar com direito nela, ó, Edit Surface Style, e vai vir aqui ativar os triângulos dela. Pode ativar os points também, tá certo? Por quê, pessoal? Porque a superfície ela é formada por pontos e por triângulos, tá certo? E aí, beleza. Antes que eu comece aqui a próxima explicação, deixa eu só editar a cor desses triângulos brancos aqui, porque isso aqui é muito ruim para o olho, bicho. Ó, vou pegar aqui na aba Display, triângulo, vou colocar isso aqui numa cor preta aqui, que isso aqui fica legal na cor preta. Pronto. Nossa, ficou até mais suave agora, aliviou. O que acontece, pessoal? Quando você cria a curva de nível, como eu falei, ele não configura certinho. O primeiro passo é você desenhar o levantamento, tá? Primeiro passo. Eu já pulei um passo aqui, então fiquem atentos. Desenha, deixa o levantamento impecável. Por quê? Para você criar as curvas de nível aqui, configurar as curvas de nível com ele desenhado, é mais fácil, tá certo? Por quê? Eu sei que quando eu tenho um BE aqui, ó, eu tenho uma estradinha, ó. Tem um BE, um bordo de estrada. Eu vou vir aqui e vou ligar no próximo BE aqui, ó. Tá? Então vai vir aqui, vai ligar no próximo BE aqui,
e vai ligar no próximo BE aqui, e assim sucessivamente. Por quê? Pessoal, é o seguinte, o Civil 3D, a triangulação, tá? O que é o ato? O que significa triangulação? Triangulação nada mais é do que a interpolação das curvas de nível. Porque pensa bem comigo, quando eu vou criar curvas de nível, tá? Eu preciso criar cotas nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui, tá? Mas veja bem, eu não tenho pontos nesse espaço, tá? Não tenho pontos nesse espaço. E aí o que acontece? Quando eu não tenho pontos nesse espaço aqui, e eu preciso de ter cotas aqui, eu crio curvas de nível, certo? Crio curvas de nível. Curvas de nível nada mais é do que a interpolação, por isso que a gente fala interpolação de curvas de nível. E para criar curvas de nível aqui, o que o Civil 3D faz? O que os programas, não só o Civil 3D, topográfico, tá? Posição, esses outros programas aí de criação de processamento de dados topográficos, eles fazem o que a gente chama de triangulação. A triangulação nada mais é do que ele unir, tá? Com 3 lados, 3 pontos, tá? Que você criou aqui, que você levantou lá em campo. O grande problema é o seguinte, que às vezes ele pega aqui o ponto mais próximo, e nem sempre é o ponto mais próximo que vai formar o triângulo. Vou dar um exemplo para você. Tá? Quando eu clico aqui, ó, eu vou vir aqui e eu vejo aqui que isso está imperfeito. Eu já sei que aqui tem uma estradinha que corta nesse morro aqui, certo? Quando eu venho aqui no Civil 3D e crio, o que acontece? Você percebe que esse ponto de cerca aqui, ó, CEF, tá? Esse ponto CEF aqui, ó, 301, ele está triangulando, tá? A gente chama que ele está triangulando, ó, nessa linha com um ponto de pé do outro lado, tá? Um ponto de pé de talude. Está totalmente errado. Por quê? O pé do talude está ignorando aqui a cota do BE aqui, ó, do border. Como que eu faço para ajustar isso? Edit Surface, Swap, Edge. Tá? E aí, pessoal, uma dica. Por exemplo, vou pegar esse aqui que eu desenhei a linha aqui, ó, certo? Você percebe que aqui também, ó, a cerca está triangulando com o pé do outro lado, tá? Tá triangulando com a beira de estrada do outro lado. E, na verdade, esse BE aqui, ó, ele tem que triangular com esse BE aqui. Tem 2 formas de você triangular isso, tá? De ajustar essa triangulação, ok? Você vai vir aqui adicionar line, ó. Você pode clicar aqui nesse BE, tá? Clica próximo aqui, pronto. Já corrigiu esse. Agora eu vou clicar nesse e vou clicar nesse aqui, ó. Pam, já corrigiu esse. Aí esse aqui, ó, tá zoneado também, tá vendo? Então BE aqui, esse BE aqui também, certo? Aí, beleza, acabou aqui a estradinha, né? Não, na verdade, esse BE aqui, ó, esse aqui é um pé que tem que ligar com esse BE aqui. Então, esse aqui é uma falha no cadastro que teve, aparentemente, ó. Você pegar aqui, o BE tá aqui, tem um pé perdido aqui no meio da via. Você pode fazer deletar, tá? Esse pontinho se estiver atrapalhando a sua triangulação. Tá ok? Aí aqui acabou a estradinha, mas eu tenho aqui mais alguns para cima aqui, ó, BE, triangulando com BE, pronto. Aí eu vou pegar um outro BE que está faltando aqui, deixa eu ver, vou pegar esse BE aqui, ó, ver mais para cá aqui, esse com esse, pronto. Então, ó, o que acontece? Quando eu visualizar isso aqui em 3D, pessoal, olha só a diferença. Eu começo a dar forma na estrada, tá certo? Olha só, começa a dar forma nela. Então, a minha estrada começa a tomar uma forma, ó, ela aqui, ó, achei ela aqui. Vou pegar aqui um conceitual aqui, Shaded of Edges, Shaded of Gray. Pronto. A minha estrada começa a tomar forma aqui, tá? E aí, qual que é a grande importância disso? Isso dá muita diferença nos cálculos de volume, tá, pessoal? Se você não faz isso corretamente, isso dá muita diferença. Tá, nos cálculos de volume. E a galera não faz isso porque não entende o conceito. E é muito importante que você entenda o conceito. Eu vou dar uma reforçada. Porque é o seguinte, ele pega a cota desse ponto aqui, por exemplo, ó, desse MDG 443, está na cota 50. E aí, ele faz a triangulação com esse BE aqui. O que acontece? Ele liga os dois e vai criando cotas, tá, intermediárias aqui infinitas. Tá ok? E aí, como ele tem uma declividade aqui, ó, entre um e outro, ó, cota 50. Para a cota 45, eu tenho aqui mais ou menos 5 metros, tá? Quase 5 metros de desnível. Então, eu vou ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e um pouquinho aqui, quase 5 metros, tá? 5 metros está nessas duas curvas mestras aqui, ó, laranjadas aqui.
Então, o que, que ele faz? Ele pega essa curva, faz essa aqui, faz uma média de cotas entre elas aqui, ó, e vai distribuindo essas cotas aqui infinitamente, tá? Número infinito de cotas. Então, ele faz a interpolação, tá certo? E essa interpolação que ele faz, como eu disse, não é tão inteligente quanto a nossa, que sabe como que ele tem que ser triangulado. Por que, que eu sei que o BE tem que fazer a triangulação com o outro BE? Porque eles podem estar numa cota mais próxima, tá, pessoal? E aí também vem uma parada que chama de linhas obrigatórias, que ajuda você a agilizar esse processo, tá? Por exemplo, ó, aqui está zoneado. Você pode ver que esse MDG está fazendo uma triangulação com esse MDG daqui de baixo, mas está ignorando esse BE aqui e está ignorando esse BE aqui, ó, tá ok? E aí você vai, eu vou ligar os dois pontos aqui, ó, BE, como se eu tivesse desenhado o levantamento, tá ok? E aí lembre sempre, tá? Essa linha tem que passar exatamente em cima do ponto, tá ok, pessoal? Tem que passar exatamente, pode ser uma polyline 2D normal. E aí você vai vir aqui, ó, break lines, adicionar, tá ok? Aí você pode adicionar alguns efeitos de suavização aqui, tá? Nessa break line, pode adicionar umas distâncias intermediárias aqui também, pode colocar uma descrição, tá? Aí tem vários tipos aqui, ó, proximidade, a partir de arquivo, não destrutivo e tudo mais, pode brincar com isso aqui, tá? Vou deixar padrão mesmo, ok? Vou selecionar ela aqui, ó, ele selecionou, ó, um objeto, vou dar um Enter. Beleza, quando eu seleciono, aí ó, ele criou aqui para mim, tá certo? A break line. E aí, olha só, ele já transformou aqui para mim, ó. Então, ele já resolveu, tá certo? Esse problema que eu tinha aqui. Aí, nesse lado de cá, ó, percebe que tá ligado, mas não tá ajustado, ó. Esse MDG tá atravessando a linha de bordo, tá? Que eu desenhei. Então, ou eu faço manual, ou eu adiciono a break line. Então, vou vir aqui, vou adicionar a break line, tá? Vou dar um OK aqui. Você pode selecionar várias de uma vez, tá? Pronto, já estava selecionado, né? Então ele já foi automaticamente. Isso, pessoal, são coisas que a galera está ignorando demais. Aí eu tenho visto muita gente ignorando. E aí, veja bem, ó, a sua estrada começa a tomar forma. Olha só, a minha estrada está aqui, ó, nesse ponto, ela começa a tomar forma. E assim você vai fazer com o terreno todo, certo? Ah, não deu para criar linha, não deu para criar obrigatório. E você vem aqui nessa ferramenta aqui, ó, Swap Edge, que aí você vai ajustando manualmente, ó. Que é suavizar os lados de triângulo, tá? Swap Edge significa isso, ó. Tá vendo? Você tem aqui uma... Aí, Rafael, mas como é que você sabe que não tá diferente lá de campo? Cara, lá em campo não vai existir um bico desse aqui no terreno, não, tá? Muito raramente, tá certo? Um bico desse aqui é quase um muro, tá? O negócio tem que estar muito desse jeito assim, ó. Então, eu sei que não vai estar assim. Principalmente porque é um passo e tudo mais. Então, você vai ter que fazer uma análise crítica mesmo aí, usar a sua cabecinha, tá? De engenheiro, olha só como é que já resolveu, certo? Então você vai vir aqui suavizando, ó, pam, suavizou, certo? Suavizar não quer dizer que vou deixar as curvas de nível mais perto, mais longe uma da outra, não, certo? Quer dizer que eu vou torná-las mais próximas do real, mais próximas do que é o terreno lá em campo, tá certo? E isso é suavizar as curvas de nível. Mas para suavizar você precisa entender esse conceito que eu acabei de explicar, tá? E aí, por exemplo, aqui tem duas linhas próximas, ó, muito próximas. Então ele errou ali na triangulação. E assim eu vou ajustando, eu vou distribuindo aqui a triangulação até chegar num fator aí num perfil de terreno, né, que satisfaça a gente, tá ok? Você vai ajustando até chegar aí no jeito, né, como diz a galera aí, botar o negócio no jeito. Aí aqui tem o pé e tem a crista, tá certo? Então você tem que fazer pé com pé, tá? E crista com crista. Então, se eu pegar esse pé aqui e vou ligar ele no próximo pé, se estiver cadastrado aqui, né? Tá aqui, ó, o próximo pé tá por aqui, já tá cá do outro lado, então no outro pé. Aqui eu já não tenho mais o pé. Mas aí eu teria que pegar aqui, ó, crista. Pega a crista e liga na crista, entendeu? E assim vai. Vai ligando aí que você vai conseguir ver o seu terreno exatamente igual, tá lá em campo. Aí ele vai te transformar aí, ó. Vai trazer, ó, aqui em cima já tá mais suave, tá vendo? Qual que é o grande gargalo da galera? O grande gargalo é entender esse conceito. Não entende que não posso fazer a triangulação do BE passar direto para a crista, por exemplo. Tá? Eu tenho que pegar um pé e triangular com o pé. Tá certo? Então tem que ter essa diferença. Aqui eu tenho o BE ligando na crista. Pessoal, estou repetindo aqui, eu sei que eu estou um pouco repetitivo, mas é porque precisa mesmo estar essa parada aqui, a galera está ignorando demais. Ó. Vou adicionar aqui, ó, pé com pé, criar uma nova, pronto, agora sim, ó, pé com pé, certo? E aí crista,
Tá? Tem dois pontos de crista aqui, com crista aqui, ó. Seleciona a crista, pronto. Então, tem que estar atento, tá, pessoal? Tem que estar atento, porque senão seu projeto vai, sua topografia sair errada, já era, cara. É erro no seu cálculo de volume pro resto da vida, tá? Você vai entregar um valor lá, olha só como é que ele chega todo defeituoso. E aí você vai ajustando, ó, e a estradinha fica suave, tá? Não só a estrada, você vai ter que ajustar todo o seu... E aí, quando você entende esse conceito aqui, fica até bom para você projetar, tá? E para você fazer uma análise crítica também no levantamento, tá certo? Então, fica aí essa sacada aí. Agora, explicado aqui o conceito, né, da triangulação, tá certo? Então, ó, triangulação, só para repetir, porque eu não quero mais ver topógrafo entregando projeto, projetista entregando projeto com curva de nível desse jeito aqui não, cara. Puta que pariu, não faz um negócio desse não. Tá? Só explicando novamente, reforçando. O software, né, ou a gente também, porque eu já fiz isso aqui na mão, já aprendi na escola técnica fazendo na mão. Ele vai interpolar, fazer uma média dessa cota com essa cota, e ele vai criar uma rampa, tá certo? Vai criar uma rampa, 52,81 menos 49,05, aí ele vai ter uma declividade aqui nessa linha, olha só, essa declividade, ó, vou pegar aqui, por exemplo, para vocês verem, ó, essa declividade aqui nessa linha, tá 18,2%. Se você pegar essas duas cotas, né, 52,81 menos 49,05, dividir por essa distância, você vai achar essa inclinação aqui, ó, 18,2%. Tá certo? E aí ele vai distribuindo aqui, ó, curvas, tá? E aí você pode até, se você vier aqui, ó, Surface Properties, né, nas propriedades da superfície, você tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Analysis, Formation, Extend. Aqui, ó. Edit Surface Style, Contours, Contour Ranges, tá? E aí, Contour Intervals. E aí eu tenho aqui o intervalo de 1 e 5. Vamos colocar um intervalo aqui de 0,5, tá? A cada 50 centímetros. Vou dar um OK aqui, ó. Aí ele vai criar curvas a cada 50 centímetros aqui para mim. Por quê? Porque isso é uma declividade, tá? A declividade é um parâmetro infinito, tá ok? Então, por isso que ele consegue interpolar várias curvas aqui no meio. E se esse triângulo não tiver, se esse lado de triângulo não tiver ligado idealmente com esse lado aqui, ó, cara, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim e aí você não vai ter aí o seu levantamento bem triangulado. A maioria da galera que entra para trabalhar com a gente lá no escritório, a gente ensina isso aqui, né? Principalmente estagiário, tudo mais, galera que está começando, demora meses para aprender, tá? Porque é uma parada difícil, até você pegar o traquejo do negócio. Hoje eu faço triangulação rapidinho, cara. Eu venho aqui e vou e começo, ó, swap edge, vem aqui, pá, clico aqui, não gostei, deu errado, desfaço e vou ajustando, entendeu? Crio uma linha ali, crio outra aqui. Ah, o ponto está fora da cota, eu vou, deleto o ponto, entendeu? Então eu vou só no dedinho aqui, ó. Por quê? Você pegou o traquejo do negócio, tá? Depois você pega o traquejo, você consegue desembolar aí, tá? Só que a galera, quando tá começando, demora para aprender, tá vendo? Aqui eu tenho pé e crista, então facilita muito você ter o desenho, tá? Do negócio, facilita muito, tá? Facilita muito porque você não precisa perder tempo procurando, tá? Onde tá a crista, eu tô perdendo tempo aqui procurando, onde é que tá pé, onde é que tá a crista nisso aqui, tá? Então acaba que você perde tempo. Agora, se tiver tudo desenhadinho, você não perde tempo. Beleza? Então, essa é mais uma sacada aí da live de hoje. Deixa eu pegar mais uma aqui pra gente. Agora vem uma dica aí, vem uma outra dica, né? Nossa próxima dica que a galera usa. E a última dica eu acho que é a mais importante. Essa ainda não é a última. Mas vem uma dica aí que a galera me pede muito, tá? E compra programa e faz o caralho a 4 aí para poder conseguir usar fazer esse tipo de procedimento, tá? Alguém de vocês aí já precisou importar ou exportar alguma coisa para o Google Earth, tá? No formato KMZ, no formato KML? Se vocês já precisaram, manda no chat aí. Se vocês nunca precisaram, pode ter certeza que um dia vocês vão precisar, tá ok? Como que a gente faz isso? Preciso de plugin, preciso de alguma extensão, preciso de baixar algum outro programa, preciso de fazer um procedimento muito louco aqui no Civil? Não. Por exemplo, tem aqui um polígono, vou desenhar aqui um polígono.
Vou fechar esse polígono aqui. Existe um comando, pessoal, que chama map export, tá? Chama map export, ó. Esse comandinho que tem aqui embaixo aqui, ó, map export, tá? Esse comando, ele exporta, tá, pessoal? Exporta formatos, tá certo? Diferentes aqui do Civil 3D, de polígonos, de pontos, de objetos, tá ok? E aí, Rafael, mas é só KMZ e KML que é lido no Google? Não, tá? Esse comandinho, pessoal, ele exporta todos esses formatos aqui, ó. Você tem o shapefile, que é muito importante. Rafael, eu quero exportar um shapefile, eu não sei como é que exporta. Tá aqui, ó, shapefile, tá? Você tem, né, o KMZ, KML, que é o do Google Earth, tá certo? Você tem vários aqui, ó, SQL, tá? Que é no banco de dados, HTML, XML, tá? Tem inúmeros formatos que são lidos em outros programas, tá? A Autodesk ela é muito cooperativa com outros programas. Fizeram uma postagem semana passada, né? Saiu no noticiário que a Autodesk colabora muito. Se depender dela, ela vai trabalhar para que todos os softwares de outras empresas, né? Por exemplo, tem o OpenRoads aí, né? Que também é tipo Civil 3D, mas não chega aos pés. Mas, por exemplo, para que outros softwares também reconheçam esses formatos. Então, a Autodesk trabalha e vai trabalhar para isso. Então, exportar o KMZ para o Google Earth, cara, só vir aqui e dar um nome para ele aqui, ó. Por exemplo, coloca Civil 3D. Do zero. Você clicou aqui, ele vai abrir uma janela. Aí nessa janelinha, você pode selecionar tudo ou selecionar manualmente. Aqui eu vou selecionar manualmente. Quando você clica em selecionar manualmente, se não tiver selecionado aqui, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, e vai vir aqui, ó, selecionar o objeto. Aí ele vai te dizer aqui embaixo que selecionou um, você vai dar Enter. Se você quiser selecionar mais, ó, posso selecionar esse, posso selecionar esse aqui. Vou dar um Enter. Aí ele selecionou 4 objetos, ó. Beleza. Aí você pode separar por layer também, filtrar por layer, né? Selecionar por layer, classe do objeto e tudo mais. Tá? Beleza. Vou vir aqui nessa opção Data, você pode selecionar alguns atributos, tá? Que você quer exportar junto com esse arquivo, ó. Se tiver bloco, você pode selecionar o tipo os atributos que você quer desse bloco. Por exemplo, aqui tem vários blocos, ó. Ele vai pegar os blocos, né, que tem no Civil 3D, no seu arquivo, e vai aparecer aqui para você. Você pode selecionar os atributos que você quer exportar com aquele bloco ali, tá ok? Então tem propriedades, ó, ângulo, área, block name, centroide, raio, estilo. Cara, infinitas possibilidades aqui, tá? Você pode exportar, que é algo que vai agarrado nele ali, ó. Vou colocar esse área aqui, vou ver como é que vai ficar lá. Aí, beleza. Options aqui, ó. Você pode deixar, para você transformar no sistema de coordenadas, tá? E aí, veja bem, aqui, antes de fazer isso, deixa eu dar um passo atrás, percebe que aqui ele não tem nenhum sistema de coordenadas assinalados para ele, ó, tá vendo? E aí é bom que vocês que não conhecem também aprendem a fazer essa configuração. Dei um ESC ali, vou vir aqui na aba Settings, vou clicar com direito em cima do nome do desenho, Edit Drawing Settings, ok? E aí eu vou vir aqui, ó, selecionar o datum, tá? O datum desse desenho, unidades e a zona dele. Tá em metros, certinho, tá? Vou colocar aqui Brasil, ok? Aí aqui você vai colocar a zona, tá? Se tá em siglas, se não tá. Nesse caso, o meu levantamento tá em siglas 2000 e a zona é 24 Sul, tá? Tá entre o meridiano 42 e o 36. Aqui a gente tá por volta do 39, certo? Beleza, ó. Descrição, siglas 2000, zona 24, projeção UTM, o datum, siglas, tá? Então dá um OK, pronto, configurou. Agora, quando eu der o comando aqui novamente, quando eu der o comando aqui para exportar, ó, eu vou colocar aqui novamente o nome dele aqui, 3D do zero, vou exportar no KMZ, KML, vou selecionar aqui meus objetos, ó, clico aqui, seleciono ele aqui para selecionar esses 3 objetos aqui e esse polígono aqui, ó, dei Enter. Beleza, aqui em data você pode marcar alguns atributos, como eu falei ali, ó, propriedades, vamos pegar aqui essa área aqui, ok. Options, tá? Eu nunca usei essa propriedade para falar a verdade para vocês, hoje é a primeira vez. Options, aí você pode converter o sistema de coordenadas aqui, ó, tá? Abrir aqui e selecionar um novo sistema de coordenadas, tá? Que você converta, exportar, tá? Ele está em siglas,
tá certo? E você pode exportar em um outro formato de coordenadas. Massa, né? Bacana, né? Então você pode colocar aqui, ó, pode pegar um Sigas 2000 aqui que está cá embaixo. O meu já está em Sigas, né? Mas você pode transformar ele para SAD69, por exemplo, que ainda, apesar de ser mais, não ser muito usado mais, e eu acho que é até proibido, existe muita gente trabalhando ainda com o SAD69, certo? Então não vou converter ele aqui. E essa opção aqui, ó, Trade Closed Polyline as Polygons, é para você fechar, tá? Manter as polylines fechadas quando você exportar ela. Vou dar um OK e aí ele vai exportar, beleza? Aí, OK. Vou abrir aqui a minha área de trabalho agora, certo? Vou abrir aqui minha área de trabalho. Pronto, aí eu vou pegar esse KMZ, KML aqui e vou abrir o meu Google, né? Vou abrir o Google aqui, ó, pá, Google Earth, e vamos ver como é que ficou esse arquivo lá, certo? Pronto, aí ele vai jogar. O meu Google Earth é lotado de coisa e principalmente tá bagunçado essas coisas. Pronto, ó. Aqui ele trouxe para mim, ó, o polígono que eu joguei aqui, ó. Olha só que legal. Trouxe o polígono e trouxe ele fechado ainda para mim, ó. Olha só que interessante, tá? Vou clicar em propriedades dele aqui, ó. Aí, o que acontece? Ele mostra aqui para mim, eu acho que esse parâmetro aqui, ó, é a área, tá? Eu acho que esse parâmetro aqui é a área. Vamos ver aqui, medidas. Vou colocar aqui metros quadrados aqui. 174.639 metros quadrados, tá? Vamos ver aqui na descrição dele aqui, ó, 174.639, 174.094, né? Então foi aqui que ele veio os atributos certinho. Ah, tá, porque aqui ele vem preso ao terreno, né? Então deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, propriedade com a área dele, 174.094. Bota aqui no Google, 174.094, ó, tá batendo, tá vendo? O atributo dele, ó. Por que que deu diferente, Rafael? Porque é o seguinte, aqui ele prende a parada no terreno, tá? Ele prende o polígono no terreno. Aí acaba que o polígono tem uma área diferente, entendeu? Por isso que deu mais um pouquinho aqui, ó. Mas olha só que legal, ele traz o polígono aqui para você, ó. Massa, né? Então ó, ele vem aqui com esses nomezinhos, ó, KMZ, KML, ó, então lá, KML e tal. Aí tem a área dele ali, ó. Interessante, né? Bacana, né? Esses atributos. Você pode botar vários atributos para ele, certo? Aí as linhas vêm como caminho, tá? E os polígonos vêm como polígono aqui mesmo, né? Do Google Earth, certo? Aqui nas propriedades dele você pode mudar a cor dele aqui, por exemplo. Colocar um azulzinho. Você pode colocar uma outra corzinha aqui mais suave por dentro dele. Ah, quer fazer uma paradinha para o meio ambiente, bacaninha, tá? Pronto, ó. Então, esse é uma das sacadas, tá? Exportar KML, KMZ e tudo mais, tá? E aí, como eu disse, você pode exportar ele em vários formatos, tá, pessoal? Só repara aqui que você tem esse formato que é muito importante, ó, Shapefile. A galera usa muito isso, tá? Outros programas, vários programas, né? Leiam esse formato aí de arquivo. Vamos para a nossa última dica aqui, que eu acho que é a mais legal, porque pouca gente, né, usa essa dica aí, tá certo? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aqui no Civil 3D, nessas últimas versões, eu acho que a partir da versão 2020, se eu não me engano, surgiu, tá? E já existia, tá, pessoal? Já existia esses comandos, só que surgiu, eles vieram para aqui, ó, para essa abinha aqui, ó, transparente, tá? E a galera sofre muito para fazer uns procedimentos tão simples que essa paradinha aqui resolve pra gente, tá? E ele vem aqui do lado também, né? Essa barrinha aqui. São os comandos transparentes que a gente chama, né? Transparent Commands. Para que serve isso aí, Rafael? Para que serve isso? Cara, vamos desligar essa curva. Eu vou deletar essa curva de nível aqui que eu não vou usar ela mais. Você vai fazer um desenho. Muita gente já me perguntou, Rafael, não tem como ligar os pontos igual lá, não sei qual programa, que eu vou ligando através do número, eu vou digitando através do número? Tem. Você vai digitar polyline, aí você vai colocar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, point number, tá? Aí você, eu quero do 95. Se você tem um croquis, por exemplo, você vai olhando no croquis aqui do seu topógrafo que tem o número do ponto anotado. Olha só que bacana isso, que eu sei que muita gente faz, porque eu já fiz muito isso.
Croquisinho, anotou o número do ponto, vai desenhar um polígono e tal. Para desenhar bonitinho, aí você digita 957, é o número desse ponto aqui, ó, e dá um Enter. Pam, já apareceu uma cruzinha aqui, tá vendo? Você digita o próximo. Ah, eu quero que ele ligue no 955. 955, pam. Olha só a mágica. Digita o próximo, 944. Pam. Digita o próximo, 934. Enter, Enter. E vai digitando o número, tá, pessoal? E aí acabou, deu ESC. Tá aqui a sua polyline. Então, essa é uma das funções, tá? Point number. Tem essa aqui que é muito massa. Essa aqui é muito, muito massa também, ó. Você vai digitar o seguinte, vai digitar o comando polyline, tá? PL. E aí você vai vir aqui, ó, point object. Aí ele vai te pedir para você selecionar o objeto. Eu vou selecionar aqui, ó. Selecionar esse objeto aqui. Seleciona esse aqui. Seleciona esse aqui. E aí é interessante o seguinte, você não precisa... Ah, mas qual é a vantagem? Qual que é a diferença de você desenhar por polyline e clicar no ponto? Porque você não precisa clicar exatamente em cima do ponto, cara. Você vai clicando aqui, ó, próximo dele, tá? Próximo, olha só que interessante, ó. Você não precisa... Você clica em cima dele, e aí ele vai pegar exatamente o meio dele aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui, olha só. Olha só, você vem aqui e seleciona qualquer lugar dele aqui, ó. Tá? Porque a polyline normal, tá? Quando você pega a polyline, você tem que pegar aqui o ponto aqui e tal. Às vezes você tá com o snap desligado, é aquele negócio. Aí você vem aqui, ó, point object. E aí vai selecionando. Vai selecionando, tá certo? Ó, pode ser até arrastando assim, ó. Ó a velocidade disso, ó. Vai clicando assim, ó. Qual que é a vantagem disso? Cara, você separou pelas description keys que eu ensinei lá no começo, deixa só o que você quer ligar com a layer ligada, congela todas as layers. Você vai só clicando em cima aqui, pode até fechar o olho, cara. Essa é uma velocidade do caramba, bicho. Isso aqui facilita pra caramba, tá certo? Então essa é uma outra funcionalidade. Aí tem pelo point name, mas lembra que os nossos pontos não tem nome, então não vou ter como usar isso aqui, tá certo? Aí tem uma outra utilidade dessa, na verdade são várias utilidades aqui do Transparent Commands, né? A que eu acho mais massa é essa aqui, ó, point object, que você vai clicando. Mas, por exemplo, tem uma outra utilidade que é o seguinte, você pode desenhar usando ângulo, distância e rumo e distância, tá? Ou coordenadas, tá? Essas são as três utilidadezinhas aqui, ó, esses três componentes aqui, ó, ângulo e distância, rumo e distância e norte e este. Tá? E aí você pode usar também deflexão e distância, azimuth e distância, side shot também. São um pouco parecidos aqui, tá? Side shot aqui, deflexão. Você vem aqui, ó, PL, tá? Aí você vai vir aqui, por exemplo, ângulo e distância. Você vai ter que selecionar primeiro um ponto no AutoCAD, se você tiver, tá? Aí nesse caso, não são Coggle Points, tá certo? São points mesmo, tá? Points do AutoCAD. Como eu não tenho, eu vou clicar em algum lugar dessa tela aqui. Tá? E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, ângulo e distância. Deixa eu pegar aqui novamente. Epa, foi lá para a coordenada 0. Deixa eu começar de novo aqui esse negócio aqui, desuniu. Pega aqui, clico aqui, ângulo e distância. E aí, o que acontece? Ele vai te dar, ó, ângulo e distância. Ele vai te dar o ângulo em relação a esse ponto. Aí, por exemplo, ó, aqui está 185, 184, tá 270, lá, 204, até chegar a 180. Aí você vai digitar o ângulo, tá? Você pode colocar aqui, ó, counterclockwise, para você colocar ele no sentido horário ou anti-horário, tá? Você pode colocar ele no horário ou anti-horário, lá. Você digita C aqui, ó, que ele muda, tá certo? Vai digitando C que ele muda a contagem aqui, tá certo? Aí você vai digitando, ó. Aí eu cliquei aqui, tá? Não digitei. Aí eu posso digitar uma distância para ele que ele está pedindo, 30 metros. Aí agora ele está pedindo outro ângulo em relação a esse alinhamento. Qual que é o ângulo? Ah, sei lá, vamos colocar aqui 60 graus. Aí eu digito 60 e tem que ser no formato bonitinho. 60 graus, 30 minutos, 20 segundos. Enter. Aí ele já travou para mim, ó. Já travou para mim. Aí eu vou digitar a distância para ele aqui, tá? Para cá é positivo, para cá é negativo. Vamos colocar uma distância aqui de 50, por exemplo. Olha lá, já jogou lá em cima para mim,
certo? E aí você vai digitando, eu quero 30 graus agora. Pam. Pega aqui, ó, digita 30 graus, e aí ele já travou ali para você, ó. Digita 10 metros. Pronto. Tá aqui sua polyline, tá? Com ângulo e distância. Tem uma outra forma também, que é a do rumo, tá? Você clica aqui, aí você vem aqui, ó, bearing. Bearing seria rumo, tá? Aí você escolhe o quadrante. Você pode digitar o quadrante aqui embaixo, tá certo? Ou você pode também clicar em um deles, ó. Percebe que quando eu passo o mouse aqui em cima, tá? Ele vai realçando em vermelho para mim qual quadrante. Pessoal, rumo é diferente de azimuth, tá? O rumo é a distância entre o limite ali daquele quadrante, né, até o ponto que você quer. Por exemplo, o rumo aqui, ó, você tem um rumo em cada quadrante, certo? Tem um rumo aqui nordeste, sudeste, aí você tem sudoeste, noroeste. Tá? Aí você pode clicar e selecionar o quadrante. Selecionei o quadrante 1. Aí ele está pedindo para especificar o rumo. Aí ou eu clico ou eu digito. Eu vou digitar aqui 35 graus. Aí eu poderia digitar os minutos também, igual eu informei anteriormente aí para vocês. Dou Enter. Aí ele fala qual que é a distância, porque ele já travou aqui para mim, ó, 200. Pronto. Ele já travou aqui para mim, ó, 200 metros. Aí qual que é o próximo? O próximo vai ser nesse quadrante. Tá, qual que é o rumo desse, o rumo dele? Eu quero, sei lá, 50 graus, tá? É de 0 a 90, tá, pessoal? De 0 a 90. Aí vai especificar a distância para ele, 60, tá? Aí, beleza, já ligou o próximo aqui para mim, ó. Aí eu quero nesse aqui agora, nesse quadrante aqui. Aí, por que é de 0 a 90? Apesar dele mostrar aqui, ó, mostrar mais do que isso, mostrar 240, 280, porque é 90 graus, é o intervalo de 90 graus dentro desse quadrante. Se eu digitar, por exemplo, 100 graus aqui, ó, 100 graus aqui, ele não vai, tá vendo? Ele não vai, ó. Ele fala aqui o seguinte, ó, entre com a distância maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90, tá certo? Então o rumo, ele vai sempre ter que estar nesse intervalo, por isso que o rumo aparece lá, sudeste, nordeste na frente, tá? Um SE, um NE, tá ok? Então digitar aqui, por exemplo, aqui, ó, 50 graus. Enter. Pronto. Aí eu vou digitar a distância, 60 metros. Vou fechar minha polyline, por exemplo. Dá um Enter e fecha minha polyline. Então, eu recebi um arquivo que tem, um arquivo topográfico que tem só o rumo e a distância. Cara, desce o cacete, você consegue. Você precisa ter uma coordenada de partida, tá? Que é o primeiro ponto. Tendo isso, meu amigo, você segue o baile, tá ok? Outro formato também, você pode vir aqui, ó, norte em este. Aí você digita o norte aqui embaixo. Vamos lá, 7765, tá? 605. Vou colocar que tá próximo aqui. Aí vai digitar o oeste aqui, tá ok? 365, eu acho que é o que a gente está próximo aqui. 365, 600. Aí beleza. Digitou o primeiro aqui. Aí vamos digitar o outro norte aqui. 7.600.000. 7.600.000. Tá, se eu errar algum número aqui, tá valendo também. Vocês perdoem. 7.760.000. Tá, ok. Digitar oeste. 364. Pronto. E aí ele vai criar para você a sua polyline, tá? Ele criou a polyline longe daqui, porque as coordenadas que eu digitei tá longe daqui, tá? Lá. Aqui é a polyline que ele criou. Tá ok? Então essa é mais uma funcionalidade. Aí você pode usar também por azimuth e distância, ó. Pam. Só que lembra, tem que estar aqui digitado o seu comando de polyline, tá certo? Digita aqui o primeiro ponto, e aí o azimuth é sempre o ângulo que parte do norte até o ponto que você está criando, por isso que ele está aqui, ó. Tá? Ele desenha essa linha infinita aqui, ó, que é o norte, tá? E aí você vai digitar o azimuth que você quer aqui, ó, 50, por exemplo, 50 graus. Aí você vai digitar aqui 200, por exemplo. Pronto. Já digitou ali sua primeira polyline, tá certo? Aí você vai digitar lá o seu segundo azimuth, sei lá, 150. Digita a distância, 30. E aí sim ele vai criando aí a sua polyline, tá ok? Então, essa é mais um formato dele aqui, ó. Aí tem essa opção dele aqui também, ó, de zoom to point, tá? Quando você clica nele aqui, ó, zoom to point, você pode digitar o número. Eu quero chegar no ponto 950. Quero saber onde é que ele está aqui no meio dessa bagunça de ponto. Digita 950 aqui, ó.
pam, ele vai dar um zoom nesse ponto, tá aqui o 950, certo? Aí você pode também fazer transformação de coordenadas, calcular curva, tá? Pode filtrar através dessas propriedades aqui, como eu mostrei, né? Digitando o número do ponto ou selecionando cada ponto, que é esse aqui que é o que eu acho mais legal, tá? Tem essa opçãozinha aqui, ó, de filtrar os pontos, tá certo? De criar grupo de pontos. Tem várias opções aqui, ó. Not yet. Então tem vários comandinhos que precisam estar ativos, alguns mais, alguns outros menos, tá? E essa parte aqui, pessoal, é a parte que você vai usar quando você tiver, por exemplo, profile criado, tá? Para você clicar a estaca dele, tá? Você criar uma polyline cruzando a estaca e a elevação, tá certo? Isso aqui é muito interessante. Cai na prova também, tá? Isso aqui cai na prova, tá ok? Bom, pessoal, eu acho que essas são as dicas que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu vou tirar um tempinho agora para responder as dúvidas de vocês, né? Você tem algum programa de uma aula de como formata esses dados de campo? Eu acho que esses arquivos, né, esse de campo. Não tem nenhuma aula a respeito disso, porque meu foco é ensinar sobre Civil 3D, infraestrutura, entendeu? Não é esse processamento de dados. Por que eu não ensino esse processamento de dados? Um dos motivos, né, o principal motivo que eu ensino Civil 3D, e o outro principal motivo é que existe uma gama de softwares, uma gama de aparelhos, um funciona nesse, que não funciona no outro, e que lá é Leica, é Geomax, é Geodetic, é não sei mais o que, aí é T20, T10, ixi, é uma infinidade. E aí a China vai lançando aqui um monte de estação total, que cada um lê no formato diferente, por isso que eu não ensino isso, tá? Por enquanto. Show de bola, galera. Como pode ser feito um template que já carrega os arquivos em graus, minutos, segundos, carregando em UTM? Vi outro dia um vídeo que a pessoa já puxava graus, minutos, segundos e puxava o UTM. Pode falar sobre isso? É só você salvar o seu template com essas configurações que eu ensinei aqui agora. Essa aqui, ó. Pam. Já vem aqui, ó. Degrees, né? Que são graus, minutos e segundos. Você vem, seleciona o seu dado, sigas 2000, tá lá, projeção UTM, tá ok? Pronto, tá salvo o seu template, tá certo? O nosso template ele já é salvo assim, ó. O nosso template lá da empresa ele já é salvo nessas configurações que é o mais próximo aqui da onde a gente está localizado, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Tá abrindo aqui ainda. Ó, quando eu abrir o template ali, quando eu venho aqui, ó, nas configurações, ele já tá, ó, em siglas 2000, UTM, tá? Zona 24, tudo mais, ó. Tá tudo certinho. Vou mostrar para vocês a quantidade de description keys que a gente tem. Recentemente eu fiz uma revisão nesse template, criei mais 1 milhão de description keys aqui. Olha só. Olha o tanto. São os códigos, tá, pessoal? Tudo separadinho por layers, tudo certinho. Tá ok? Então, isso é muito importante que você faça essa configuração aí também para você ter o seu template pré-configurado certinho. Tá? Rafael, como adicionar um símbolo que não existe no Civil 3D para os pontos? Pode dar um exemplo? Claro, agora. Boa pergunta, ótima pergunta. Por exemplo, você quer adicionar um outro símbolozinho, certo? Adicionar um bloco. Vamos desenhar um bloquinho aqui. Isso aqui vai ser o seu bloquinho. Tá? Vamos dar uma achurada nele aqui. Essa achura aqui vai, sei lá, pegar uma achura diferenciada aqui. Trocar a cor dela aqui, ó. Colocar um red aqui e tal. Colocar um, sei lá, pode ser um. Colocar aqui o tamanho da escala dela aqui, 0.3, por exemplo, 0.1. Pronto, suponhamos que esse aqui seja o bloco que você quer, o utensílio, né? Que você quer colocar no símbolo do seu ponto. Você vai selecionar isso aqui, vai fazer um bloco disso, tá? Live, vou colocar o nome aqui de live, tá certo? Vou dar um OK aqui. Pronto, aí criou o bloquinho aqui já, ó, bloco, tá? Aí você vai vir aqui, aí você pode vir, tem vários locais que você pode vir. Você pode vir aqui em propriedades, e aí abrir as propriedades desse ponto. Aqui, deixa eu arrastar essas propriedades para cá aqui. Você pode abrir as propriedades desse ponto, e aí você vai ver aqui que ele tem um estilo,
tá? Point Style aqui, ó. Tá? Registro. Você pode vir aqui, Create Edit e criar um novo aqui, tá? Fazer uma cópia e tudo mais. Outro formato que você pode fazer, outra fonte que você pode fazer, é vir aqui, ó, Point Style, criar um novo aqui, ó. Pá, new. Ou pode fazer uma cópia, tá? Desse também. Então, esse é um dos caminhos, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou fazer uma cópia desse piquete aqui, ó. Cópia. E aí você vai vir aqui em Marker e vai vir aqui e vai usar um bloco, tá? E aí você vai selecionar um bloco que eu criei aqui agora, que é o que você criou aí, ó, que foi o live, né? Esse bloco aqui, ó. Você vai colocar esse bloco aqui, ok? Tá. Beleza. 3D Geometry, ó, colocou esse bloco, live, ok. Então, fiz uma cópia aqui do piquete. Vou só transformar esse ponto aqui agora, tá no estilo registro. Eu vou colocar aquele ponto piquete que eu acabei de criar aqui agora. Piquete. Piquete, cópia. E aí, o que acontece? Sumiu, né? O ponto foi lá para casa daquele local, tá certo? Foi para a coordenada 0, provavelmente. Na verdade, ele não foi para a coordenada 0, ele foi para uma coordenada muito louca aqui, ó. O nosso símbolo do ponto, ó. Ele veio para cá, ó, tá? Ele é um Google Point, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Dá um Ctrl Z aqui, deixa eu ajustar esse zoom. E aí, eu vou vir aqui, onde está o meu bloquinho, que eu não sei onde eu criei mais. Vou vir aqui, ó, Block Editor. E vou levar ele para a coordenada 0, tá? Círculo 0, 0. Vou pegar esse aqui, vou recortar ele aqui, ó. Vou colar ele aqui. Pegar esse bloco, esse objeto que eu criei ele aqui agora. Vou pegar aqui o Geometric Center dele aqui. E vou colar ele aqui no centro. Tá. Pronto. Aí ele foi para a coordenada 0, né? Aí eu vou fechar isso aqui, tá certo? Close Block Editor, vou salvar. Salvar ele aqui. Aqui está só o bloco. Deixa eu ver aqui agora. Agora a gente vai ver aqui se o símbolozinho veio para cá, né? Agora é achar o símbolozinho aqui do bloco. Não lembro mais qual ponto que eu criei, que eu editei aqui com o bloquinho. Ah, tá aqui, ó. Pronto, ó. Porque eu tinha que colocar ele na coordenada 0 para quê? Para ele ficar centralizadinho aqui, tá certo? Então esse é um macete, tá ok? Então, vou até deletar aquele blocozinho lá, ó, que ele tá aqui. Agora sim vai estar tudo certo. E aí você criou aqui, você adicionou um novo estilo, ó. Aí fica bem interessante aí a criação, tá vendo? Você pode customizar da forma que você quiser, tá ok? Pode vir aqui, por exemplo, ó, colocar piquete cópia aqui, ó. Pam, pronto. Formato do jeito que você quis. Aí você não gostou desse negócio, tá? Não gostei desse bloco aqui, eu quero editar esse bloco, quero diminuir o tamanho dele. Você vem aqui, adiciona ele aqui, ó. Piquete. Vamos achar o piquete live, na verdade, né? Live. Vou adicionar ele aqui, ó. Aí você pode vir aqui, editar o bloco. Olha só que legal. Edita ele aqui. Ah, eu não quero esse bloco assim mais. Eu quero ele circunscrito. Vou dar um Ctrl Z aqui para facilitar. Vou pegar aqui, eu quero uma bolinha. Quero uma bolinha com essa linha passando no meio aqui. Pronto. Você vai deletar isso aqui, ok? Aí você vai só salvar o seu bloquinho aqui, ó. Salva. Aí ele já vai alterar, tá vendo? Já vai alterar dos seus pontinhos, ó. Olha só que legal. Aqui. Então é assim que você adiciona um novo símbolo, tá ok? Beleza. Show de bola. Boa noite, sou aluno. Como configurar azimuth e rumo no Civil 3D? Já falei sobre isso. Ricardo, Rafael, dá um exemplo prático de comunicação ideal entre o topógrafo e o projetista. Por exemplo, quais informações que o projetista precisa passar para o topógrafo
para o levantamento sair o mais próximo do ideal. O ideal é o projetista acompanhar o levantamento em campo, tá? Pelo menos dar uma passada dar uma passada em campo e orientar. Mas o ideal, se não acontecer isso, o que você faz? Você vai pegar e vai falar assim, ó, topógrafo, tá aqui, tá certo? A imagem, esse é o local do levantamento. Aqui existe um bueiro, que eu já fui lá em campo, esse bueiro não pode faltar, eu preciso dessa e dessa cota. Essa casa, eu preciso que você levante ela com muita precisão, essa divisa também. Então, essa comunicação assertiva de coisas que não podem faltar, tá? Porque o topógrafo tem que saber basicamente o que ele tem que cadastrar lá em campo. Mas se não tiver aí essas orientações aí dos termos cruciais, né, que eu digo cruciais que não podem faltar, aí acaba acontecendo falhas, né? Então você pega ele, faz um checklist, ó, não pode faltar isso, 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 tá? Porque senão meu projeto está comprometido, você vai ter que voltar lá e cadastrar novamente. E aí sim, acho que fica bem assertivo aí a comunicação. É do jeito que eu faço aqui, tá ok? Show de bola. Exporto meu arquivo Google Earth só para dar uma analisada, acho mais fácil do bom que se exporta KMZ, tem como também, tá? Como você exportar aqui o KMZzinho aqui, ó. Tem aqui o reports, miscelâneos aqui, ó. Tem como você exportar KML por aqui, tá? Descrição, avançar, você pode selecionar os objetos. Eu prefiro por aquele formato ali, tá? Pode selecionar aqui, exportar as informações, exportar texto, exportar material, colocar transformação de coordenadas, tá? Colocar elevação, você pode travar a relação no solo, tá ok? Em lugar de salvar ele, exportar. Beleza. Acredito que ao invés de digitar símbolo de grau, pode ser digitado a letra D. Pode ser. Não fiz esse teste aí também não. Vamos fazer esse teste? Nunca testei. Annotate transparente. PL. Vamos pegar aqui um que precisa de graus aqui. Vamos pegar esse green aqui. Ó. Selecionar aqui. Specify round. 30. D. 20. 35. Não, deu certo não. 30D. 30 graus deu. Então, digitar o D dá certinho sim. Existe alguma maneira de calcular a declinação magnética no civil 3D? Existe alguma maneira de calcular a declinação magnética no civil 3D? Cara, desconheço, tá? Boa pergunta, mas eu desconheço. A convergência eu sei que tem os pontos, tá? Quando você vem aqui, ó, point list aqui, aí ele tem aqui, ó, convergência, tá? Mas a declinação, eu acredito que não me recordo de cabeça se tem ou não, nunca testei, tá? Como eu ativo essa aba de transparente no Civil 3D? Se você tiver aí o seu Civil 3D 2020 para frente, pode ser que o seu não esteja aparecendo por causa disso aqui, ó. Você tem que vir aqui, show menu bar. Na verdade não, na verdade ele está aparecendo aqui já, não sei porquê, tá? Não sei porquê no seu não está aparecendo não. Talvez você tenha que fazer alguma configuração aqui na Ribbon aqui, tá certo? Mas de cabeça assim não sei também não. Para fazer um desenho com rumo e azimuth dá para fazer. Para digitar em uma planilha, facilitar, converter em texto e colocar aqui no comando civil, cara, é melhor você converter isso em coordenadas, né? Melhor você converter em coordenadas do que trabalhar com rumo e azimuth, tá? Eu ensinei que foi técnicas, tá, pessoal? Mas eu prefiro trabalhar com coordenadas, tá? Eu só trabalho quando não tem recurso mesmo. Eu trabalho com ângulo de distância, azimuth e tudo mais. A galera falou aqui, ó, como a exportação é possível exportar um corredor ou somente polilás? Pode exportar várias entidades. Eu nunca testei corredor não, tá? Mas pode exportar várias entidades, até pontos aqui você pode exportar, tá ok? Por exemplo, ó, se pegar Colo Points aqui, que são entidades do Civil 3D, ó, Map, Export. Vamos substituir esse Civil 3D do zero aqui, ok, sim. Selecionar manualmente, ele já selecionou aqui os 14 objetos. Os dados, selecionar atributos, não vou converter coordenadas, também não tem nenhum polígono, não, ok. Vou abrir ele aqui agora, novamente, para a gente ver como é que ficou essa exportação de pontos, só para vocês verem que algumas coisas do civil dá para exportar, entendeu? Em KMZ, KML, tá ok?
Acabou que ele não substituiu nada, né, o arquivo. Então quer dizer que não, o ponto não deu para exportar, que legal. O ponto não deu para exportar. Não, ele não substituiu, né? Não substituiu. Então deixa eu criar um novo aqui, fazer esse teste. É bom que eu já aprendo aqui agora também, né? Teste. De cabeça eu não sei se ele exporta ponto ou não. Ok. Vou colocar aqui agora o teste. Não, então esse ele não exporta. Os Google Points ele não exporta para no formato KMZ, KML, tá? Google Point não exporta. Mas tem umas outras entidades que ele exporta, tá? Bloco, Factory Line, tá? Ele exporta sim. Cara, 30D, apóstrofo e depois ácido. É a mesma coisa de colocar graus, tá? Não muda nada, bicho. Não muda nada. Vai ter que colocar os mesmos dígitos aqui. No comando de exportação para o Google Earth, já li, já respondi. Fala isso para digitar matrícula de imóveis. Rafael, você não usa o Survey e o que acha? Não, quase não uso. E nunca usei. Sei como é que funciona, mexo nele também, se for preciso, mas não gosto, tá? Não gosto. Pra saber minha opinião, não gosto. Eu prefiro muito mais processar os dados no Bentley, no Topograph, qualquer outro processo aí de programa de processamento de dados. Por quê? O Civil 3D não foi feito para isso. Ele tem essa funcionalidade, tá? Ele tem a funcionalidade do Survey, porém ele não foi feito para isso, ok? Calcular poligonal e tudo mais. Resolve. Só que é muito complexo um processo que você pode transformar ele simples, tá? Então a gente sempre tenta simplificar o processo. E, pô, calcular isso aqui fora é muito mais tranquilo do que calcular dentro do Civil 3D. É muito complexo, são muitos caminhos, entendeu? Galera, eu acho que é isso, né? Acho que respondi todas as dúvidas aí de vocês. 1h30 praticamente aí de aula, né? Acho que deu para tirar bastante dúvida aí da galera. Pô, esse tema, essas sacadinhas aí, a galera patina muito nessa... Vai desenhar, não sabe criar as description keys aqui, não sabe, a galera não sabe fazer essa diferenciação de layers e manda a parada desse jeito aqui, ó, pro órgão e fica muito feio, cara, fica muito feio. Olha a diferença, eu vou carregar isso aqui no template nosso aqui, para vocês verem a diferença que é você ter um template pré-configurado bonitinho. E aqui, ó. PNE Norte, Este, Cota, Descrição. Não vou adicionar nenhum grupo de pontos, não. Vai dar os mesmos errinhos lá dos códigos que eu falei no começo da aula. Pronto. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Muito diferente, né, pessoal? Cerca, tudo simbolizado. Eu já bato o olho, já sei onde tem cerca. Aí eu venho aqui, eu quero desligar só o TN. Eu desligo só o TN. Eu quero desligar só o bordo estrado. Desligo só o bordo estrado. Quero desligar só as cristas. Desligo. As edificações, desligo, tá? Eu quero desligar o coqueiro, desligo. Quero desligar as rochas, desligo. Tá? Por isso que é importante você aprender a criar o seu próprio template, tá? Essa codificação de pontos, ela é particular de cada empresa, entendeu? Então, você tem que aprender a criar a sua e não pegar template pronto. Você não vai resolver o seu problema se pegar um template pronto. Show de bola, pessoal? Acho que é isso. Tamo junto, tá, pessoal? Tamo junto. Se você aprendeu alguma coisa aqui, muito bom.